A gente tomou uma decisão de ser uma empresa de IA em 2018. Visita a China e os Estados Unidos todo ano. Visitas que são muito profundas, né? A gente não vai para ficar vendo a apresentação corporativa. A gente literalmente vai para dentro de laboratório, opera aquilo que a gente está buscando naquele ano. Então, se a gente acelerasse um pouquinho no tempo, então não estamos falando de agora, tá? Qual é a melhor visão de vocês da jornada do consumidor num futuro breve? Como é que as pessoas vão comprar? Seja no caso de vocês, um produto no restaurante, um produto na farmácia, um produto no supermercado. Como é que você imagina isso acontecendo? O que a gente vê hoje na adoção de IA, todo mundo enxerga o potencial gigantesco, né? Esse salto de 10 vezes, né? Saltos exponenciais em produtividade, em eficiência, em potencial de redesenhar processos completamente, coisa e tal. Mas no momento em que o líder de negócio ou gestor de negócio tem que propor mudanças drásticas, que vão significar muitas vezes ou desligamento ou realocação de muita gente, né? Nenhum gestor toma essa iniciativa. Detestamos metinhas, projetinhos, coisinhas legaisinhas, fofas, bacaninhas. Os projetos fofos, né? Detestamos. Isso não leva a grandeza. E às vezes as pessoas falam, cara, mas você fala de grandeza, eu sou grande. Cara, é claro. Quanto mais eu cresço, mais renda eu gero para o entregador, mais eu permito um pequeno comerciante vender, crescer, se dar bem, ter esperança. Todo mundo se dá bem. Olá, sejam bem-vindos ao 10 mais 10, o podcast da BTR Varese, dedicados a entender as transformações e as tendências do varejo. E aqui na nossa segunda temporada, 100% dedicada a olhar a inteligência artificial aplicada ao varejo. Estamos aqui em mais um episódio super especial, com um convidado ainda muito especial. Alberto Serrentino vai apresentar para vocês. Muito bem, então saudar aqui nossa audiência, os nossos patrocinadores que vêm nos prestigiando e os nossos convidados que vêm enriquecendo essa jornada de aprendizado e de mergulho na inteligência artificial, seu impacto e oportunidades para o varejo. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, Diego Barreto, fundador e CEO do iFood. Seja muitíssimo bem-vindo aqui, Diego. Um prazer enorme ter você aqui conosco. E o tema que ele vai trazer é um dos mais relevantes, é um dos temas, um dos fundamentos para que essa agenda escale com qualidade e permita capturar o impacto e o potencial dela. Nós estamos falando de cultura, junto com cultura, liderança, e como é que tudo isso vai suportar a transformação que a IA traz e o desafio que ela traz para os processos, para as organizações e para a sua disseminação. Nós falamos bastante de cultura, Diego, na primeira temporada, como um elemento fundamental da transformação do varejo, né? E a verdadeira transformação não é nem nos canais de venda, nem no uso de tecnologia, é na maneira como as organizações funcionam. Esse é o grande desafio de empresas tradicionais. Vocês não são empresa tradicional, vocês nasceram e moldaram uma cultura própria que hoje permite essa escalada, inclusive, para a IA. Então, eu te cumprimentando e já te jogando a primeira pergunta, fala um pouquinho do que é esse arcabouço de cultura do iFood, como ele vem suportando essa escalada virtuosa da companhia e como ele agora está sendo adaptado para que a agenda de IA possa ser mais uma montanha a ser escalada pela organização. Boa. Alberto, Edu, obrigado. Prazer enorme. Obrigado você, vocês Diego. São craques. Até que enfim vocês me chamaram, né? Tava lá esperando, mas Fazia chegou. tempo. Obrigado demais. Você começa a conversa com o papo com o elemento que é o elemento essencial. Cultura para nós é algo inegociável. Talvez quando eu diga isso, muita gente ouvindo diga assim, puta, mas na minha empresa também é assim. Eu não acho. Eu não acho que a maioria das empresas que eu visito seja assim. O que é fazer da sua cultura ser algo inegociável? É você criar uma série de mecanismos ao longo do seu dia a dia, da sua rotina, dos seus rituais, que permita você aumentar ao máximo a chance de que aquilo que você prega seja exatamente o que acontece. Então eu vou te dar alguns pequenos exemplos para você entender. Hoje dentro do iFood, qualquer pessoa acima de um cargo de gerência, incluindo o cargo de gerência, que chega numa entrevista na fase final e é escolhida pelo dono da vaga, ele não pode receber a proposta ainda. Porque o dono da vaga não é quem decide. Quem decide é uma pessoa que a gente dá o nome de bar raiser, que é uma pessoa dentro de um grupo de 60 pessoas que é destacada para cada uma dessas entrevistas, que faz a última entrevista e é ela que toma a decisão.
Se E ela não o disser, dono da É a vaga. palavra não é o final. dono da vaga. Não é o dono da vaga. E toda vez que ela diz não aprovo, eu ligo pessoalmente para ela dizendo obrigado. E toda vez que a pessoa ouve um não, o dono da vaga, eu ligo e digo, você entende que você falhou? Eu vou te dar um outro exemplo, um outro mecanismo. Toda vez que essa pessoa que está concorrendo efetivamente é aprovada e recebe, eu mando uma última mensagem. Ela recebe a proposta em mãos e eu mando uma mensagem dizendo, cara, tudo bem? Deixa eu falar um negócio. É uma mensagem pessoal. Eu estudo a pessoa, eu estudo o processo, sei tudo. O candidato. Que tá acontecendo. O candidato. Eu falo mais ou menos com 10 pessoas por semana. E eu falo, se você estiver me enganando, se você conseguiu nos enganar, parecendo que você tem nossa cultura, mas você não tem, você pode ter certeza, eu vou te demitir em 6 meses. Eu vou te demitir em 6 meses. Sabe por quê? Porque você pode me enganar em 2, 3, 4 entrevistas. Você não consegue sustentar um comportamento que não é seu por 6 meses. E eu não vou permitir você ficar. Quer dizer, a intransigência com a cultura começa no recrutamento e na aderência das pessoas. Mas eu sou muito explícito para as pessoas. Porque se a pessoa estiver vindo... Eu já cheguei a oferecer nessas conversas um pacote para uma pessoa desistir. Não vem, eu te dou 12 salários e você não precisa vir mais. Que a tua questão é uma entrada de 1, 2 colaboradores errada pode ruir a cultura. O problema não são Sim, os claro, dois. sim. O problema é a escala, A escala, ao longo do claro, tempo. sem É dúvida. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Sem dúvida. E aí as pessoas começam a negociar a Sim, cultura. Começam sim. a negociar porque tem algo para entregar semana que vem, porque tem alguém que você não encontra há 6 meses. Cultura é inegociável. E vai fragilizando. Inegociável. E por que ela é inegociável? Por uma razão muito simples. Eu gosto de dar um exemplo, que é, se eu te desse uma ilha e falasse, constrói o Japão aqui, você contrataria 1.000 japoneses, 1.000 italianos ou 1.000 americanos? Você contrataria 1.000 japoneses. Porque você não quer só o prédio de Tóquio. Você quer a dinâmica de Tóquio naquela ilha, certo? Sim, É isso. é o jeito de ser. Agora, todo mundo sabe disso. Mas na prática, poucas pessoas fazem. Por quê? Porque o curto prazo compra a gente. Rastreia a cabeça do ser humano. Lá a gente não permite isso. Mas aí, Diego, se você tivesse que sintetizar, quais são os componentes dessa cultura que vocês procuram alinhar com as pessoas que vocês trazem e que vocês engajam? Quais seriam os principais elementos? Primeira coisa, conflito produtivo. Não existe sucesso se você não estiver disposto a ter conflito. Não existe, porque ninguém vai ter a ideia perfeita. Tem que ter conflito. Então a discordância é um elemento valorizado. Eu vou mais longe. Conflito é mais forte que discordar. Eu preciso ter um conflito com você. Educado, ético, respeitoso, tudo isso. Mas tem que ser uma relação conflituosa. A sua relação com a sua esposa não amadureceu sem conflito. A sua relação com seu filho, com a sua filha não amadureceu sem conflito. Não existe relações que efetivamente se tornam relevantes sem conflito. Então essa é a primeira coisa. Segundo, empreendedorismo. Agora deixa eu qualificar isso. Porque todas as vezes que eu vou em empresas, tem lá escrito assim na parede, empreendedorismo. Aí eu falo, define isso aí pra mim. Aí vem aquelas respostas de Wikipedia. Lá no iFood não é assim. Empreendedorismo é se ferrar 80% do tempo. Não existe outra definição de empreendedor. Vocês são empreendedores, vocês sabem do que eu tô falando. Vocês não se ferram 80% do tempo? Claro. É assim que empreendedor constrói, cara. Você cresce pelo risco. erro. Óbvio. Risco. E não, você só atinge a grandiosidade se você estiver buscando algo que não é óbvio. Isso te leva ao erro, por óbvio. Aí você tem que transformar o erro em aprendizado. Terceiro ponto, sonho grande. Detestamos metinhas, projetinhos, coisinhas legaisinhas, fofas, bacaninhas. Os projetos fofos, né? Detestamos. Isso não leva à grandeza. E às vezes as pessoas falam, cara, mas você fala de grandeza, sonho grande. Cara, é claro. Quanto mais eu cresço, mais renda eu gero para o entregador, mais eu permito um pequeno comerciante vender, crescer, se dar bem, ter esperança. Todo mundo se dá bem. Por que eu não vou pensar na grandeza? Claro. E o último elemento, inovação. Mas deixa eu deixar bem claro o que é inovação. Inovação não é ficar fazendo coisinha diferentinha. Inovação é ir na fronteira. Então, o tema que a gente vai bater aqui muito, que é IA hoje, o que é IA? IA é um negócio que em 2018, quando a gente começou a fazer, a gente falou, cara, tá dado. Então, acabou. Então, tem que fazer. Quem? Todo mundo. Eu vou te contar várias histórias aqui que falam muito com a cultura, em que a gente chega num certo momento e fala, olha, vocês aqui, infelizmente, não podem continuar na empresa. Por quê? Porque vocês não estão dispostos a aprender inteligência artificial. Se inovação é minha cultura, se empreendedorismo é minha cultura, se sonhar grande é minha cultura, e isso depende de inovação, de fronteira, então eu não posso ter pessoas assim. Então o que você faz? Você desliga. Perfeito. E aí vamos conectar os temas, né? Você já entrou, acho que a gente está fazendo uma temporada toda dedicada a IA, a gente sabe quando você é apaixonado, obcecado e pelo tema. Qual é, e acho que
trazendo para quem está nos assistindo e está ouvindo e está querendo entender, qual é a relação dos dois temas para você? Né? Como é que cultura sustenta uma agenda de IA na tua visão? Cara, acho que totalmente, né? Essa não pergunta dá pra, muito boa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente falou de software há 15 anos atrás. Nós estamos falando de IA agora. Nós vamos falar de outra coisa daqui a pouco. Exato. Certo? As empresas, ao longo do tempo, só conseguem se perpetuar se elas tiverem capacidade de competir. Perfeito. De criar, Sim. de evoluir. Sim. Portanto, a sua cultura ela precisa sustentar essas fases, essas transformações. As mudanças de Aprender e estratégia. mudar. Exatamente. Aprender e mudar. A gente associa a mudança, sabe ao quê? Ao bendito CEO. Aí, não, demite o Zé e contrata a Maria. Não tem nada a ver com isso. É na cozinha, né? que Tem a ver com a acontece. cultura, cara. É. Você pode demitir um CEO porque ele não está conseguindo mais executar aquilo. Mas não para fazer uma mudança. Porque a mudança tem a ver com a cultura. Aí você vai falar assim, não, mas o cara, eu já vi gente que faz isso. É claro, sempre é possível. Mas eu estou falando de perpetuação. Perpetuar não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a cultura. O dia que o Diego sai do iFood, tem que entrar uma outra pessoa que simplesmente pega o barco e segue. Porque a capacidade de transformar, ela existe. Então, por isso que são muito ligados esses temas. Perfeito. Muito bom. E aí, se a gente entra um pouco no específico, né? Vocês são empresa de tecnologia, né, Diego? Na essência, vocês são uma empresa de tecnologia. E você está falando aí, né? A gente abraça os ciclos de mudança, mas dentro do modelo de negócio, vocês têm a componente tech embarcada em absolutamente tudo. Então, obviamente que isso ajuda muito a conversas de transformação que para empresas tradicionais se tornam dores gigantescas, né? Porque elas começam a ter que lidar com os obstáculos da mudança. Mas isso também torna o desafio de estar na fronteira o tempo inteiro, né? Porque você sendo uma empresa de tecnologia, você perdeu um bonde, o seu negócio fica em risco sistêmico. Vocês montaram uma máquina de construção de modelos e de agentes de IA. Então, explica um pouco mais primeiro, assim, qual foi o racional de priorização, né? O que vocês foram atacar? Como é que se deu essa decisão do que internalizar e do que trazer pronto ou semi-pronto, né? E como é que vocês estão escalando isso, né, com um certo ordenamento? Ô, Roberto, acho que tem uma coisa que é muito importante dizer, porque às vezes as pessoas acham que a gente nasceu uma empresa digital. E aí é muito comum alguém falar assim, é fácil para vocês, é muito comum. Não lembra da revistinha, né? Exatamente. o Disque Cookie, né? Não, é fácil para vocês porque vocês são assim. Não, eu comecei com um call center e uma revista. Sim, né? verdade. É disso que eu evoluo depois para internet. Sim. Que ainda eu tinha muito pouco software. Era internet mesmo. Era uma lógica de browser. Depois eu evoluo para software propriamente dito e aí vou aterrissando no mobile e assim vira a vida vai plataforma. seguindo. Exatamente. As pessoas às vezes não sabem dessa história. Exato. E aí volta para essa capacidade de transformação. Sim. Tem tudo a ver Sim. com isso. Cara, primeira coisa, a gente tomou uma decisão de ser uma empresa de IA em 2018. A gente vai à China... De IA. De IA. 18. É um Exatamente. IA first, assim. Exatamente. 2018, a gente visita a China e os Estados Unidos todo ano. Em visitas que são muito profundas, né? A gente não vai para ficar vendo a apresentação corporativa. A gente literalmente vai para dentro de laboratório, opera aquilo que a gente está buscando naquele ano. E em 2018, a gente viu pela primeira vez os modelos em laboratório chegando perto do benchmark humano. Quando a gente viu aquilo, a gente falou, tá dado. Agora é uma questão de tempo. Não é uma questão, sei lá, se vai ser 1 ano ou se vai ser 10, mas tá dado. E aí a gente voltou dessa viagem e revisitou estratégia, passou a comunicar e começou a mudar completamente design organizacional, plataformas e toda a estratégia de dados da empresa. Então a gente passou o final de 2018 e o ano de 2019 fazendo isso tudo. Em paralelo, a gente começou a fazer upskilling e reskilling do time. Como é que a gente fez isso lá na época? A gente basicamente pegou todo o time e disse, olha, quando eu olho para o iFood como um todo, o que significa, e é importante falar esse conceito, o que significa fazer IA? Né? Primeira coisa, as pessoas erram em dizer, não, eu sou IA, estou fazendo IA porque eu contratei alguma coisa. Perfeito. Sim. Então, quando você fala, você vai fazer dentro ou fora? Se você quiser ser uma empresa de IA, você tem que fazer dentro. Senão você não é empresa de IA. Senão você está contratando. Então, eu não sou uma empresa... Não se terceirize. Exato. Eu não sou uma empresa de sistema operacional porque eu tenho um iPhone no meu bolso. Eu uso, assim como você, assim como você. Portanto, nós não somos melhores ou piores um que o outro em relação à tecnologia. Então, a decisão de internalizar é porque eu quis ser uma empresa de IA.
Por que eu quis ser uma empresa de IA? É muito simples. Porque a tecnologia de IA, ela tira a linearidade de um software e te permite trabalhar de forma neural, naquele momento, em 2018, com modelos. Naquele caso, naquela época, ainda muito usando modelagem de machine learning. Então, é muito simples, é uma questão de produtividade. Você prefere ter um Fusca ou ter uma Ferrari, se você precisa vencer uma corrida de velocidade? Acabou. É uma discussão de performance. Portanto, a decisão de ter uma empresa de IA é simples. Empresas de IA são melhores que empresas que não são de IA. Não, Diego, eu não estou vendo isso ainda. Tem uma curva. Tudo na vida tem uma curva. E esse momento que você está falando é pré-IA generativa e pré-pandemia, né? Isso exatamente. Aí o que acontece? Primeira grande passo que a gente dá estrutural é o Data Lake. E aqui eu queria abrir um pequeno parênteses, porque todas as vezes que eu vou em algum lugar bater um papo sobre isso, a pessoa fala, não, aqui eu também tenho um Data Lake. Aí eu faço 3, 4, 5 perguntas e você vê que a pessoa não tem porcaria nenhuma. Ela tem uma base de dados numa determinada área, que ela usa para uma determinada coisa, ela acha que aquilo é um data lake. Sim. Então, para mim, 80% das minhas informações são sistemicamente ligadas ao meu data lake, 100% das informações têm o mesmo padrão de linguagem, 100% dessas informações com o mesmo padrão de linguagem têm um altíssimo nível de clusterização, e eu tenho, em cima disso, um acesso de dados pelas pessoas de 100% da empresa. Isso é um data lake. Qualquer coisa diferente disso, você não tem um data lake, você tem um monte de dado. Quer dizer, se tem um problema que você não tem no iFood, é silos de dados, né? Zero. Isso não existe. Zero. E toda essa é o que mais arquitetura, a gente vê por aí. Zero. E toda essa arquitetura foi construída internamente. 100%. Obviamente, eu uso muita infraestrutura externa, mas a arquitetura ela é interna. Então, por que isso é importante? Porque tem um lado, a gente vai voltar para a cultura, tem um lado de IA que é, se você não transforma IA em algo democrático, você não consegue fazer com que isso seja da empresa. Sim. Então eu brinco assim, por que o Excel é democrático? Todo mundo usa. Porque a empresa inteira usa. Então como é que você faz todo mundo usar IA? Naquele momento, o que a gente fez? Aquele momento pré-IA gerativa, IA ainda era algo que dependia de pessoas com altíssimo nível de especialização. Tinha que codar IA. Exatamente. Então o que a gente fez? Em cima desse data lake, a gente pôs uma camada que permitiu ele ser acessado por qualquer pessoa da empresa que modelasse em SQL. Aí você fala, Diego, mas SQL não é IA. Não é mesmo. Só que a IA está aqui, o Excel está aqui. Quando o cara está começando a modelar em SQL, ele vem para cá. Ele muda de patamar. Ele não vai chegar aqui, mas ele vem para cá. Quando ele vem para cá, o que ele ganha? Ele ganha uma capacidade estatística melhor. Ele ganha uma capacidade de fazer perguntas certas. Ele se aproxima das pessoas de negócio, porque ele passa a ter um acesso estruturado aos dados. Você vai criando as competências, né? As habilidades. Que depois... A empresa ela fica mais sofisticada. Ela não está fazendo IA ainda. Quem está fazendo IA? O cara que está fazendo o algoritmo. Só que isso permitiu a gente fazer o quê? Permitiu todo mundo falar assim, gente, mas peraí, dá para ser 10 vezes melhor do que eu era? Não, e com IA dá para ser 100. Caralho, eu quero isso. Eu quero isso para mim. Você cria uma outra realidade. Então eu vou te dar um exemplo real. A contabilidade do iFood, ela fecha todo mês em 36 horas. Uau. 1 dia e meio. Sem ter que trabalhar depois das 6 horas da tarde. Porque geralmente as pessoas fecham em 5 dias, todo mundo trabalha até 2 da noite. Por quê? Porque o time olhou e falou, peraí. Todos os dados estão aí? Mas os dados estão aí, não são os dados que eu uso para fechar a contabilidade? Não, mas peraí. Se eu organizar isso no fluxo que faz sentido para mim, eu poderia fechar toda semana e, portanto, chegar no final do mês com tudo... Poderia. Isso é um ótimo exemplo da Mudou o aplicação, processo. né? Mudou o processo. Então, você vê, a relação da pessoa da contabilidade não é mais com software linear. É dela com o dado. Que é o que faz o fechamento caótico todo. Claro, porque no linear, o que você tem que fazer? Não, agora baixa a base, reconcilia, traz, sobe de novo, volta, desce. O que o time de contabilidade passou a fazer? Olha que louco isso. Na hora que ele organiza isso tudo, ele passa a fazer 2 coisas que não eram comuns. Uma ele começa a ir no processo da empresa para dizer, melhora isso aqui para o resultado aqui ser melhor. Portanto, é bom para todo mundo. Ou seja, bom não se também. aplica IA em processos antigos, né? Se refaz processos. Mas aí, Diego, fazendo isso em escala, como é que vocês organizaram a priorização? Vocês descentralizaram essa decisão ou vocês criaram um tipo de governança para tentar definir? Completamente descentralizado. Por quê? Porque aí eu volto para a cultura. Se a cultura é uma cultura empreendedora, as pessoas precisam fazer. Aí o que a gente faz? E aí isso para nós é um mantra ali. Os primeiros 6 meses, cara, a gente explica muito, fala muito, comunica muito, muita frequência, muita simplicidade, deixa as pessoas aware do que está acontecendo. Próximos 6 meses, upskilling e reskilling. Todo mundo ganha a chance de fazer.
todo mundo. Então, por exemplo... E aí tem um processo formal de educação que vai disseminando esse conhecimento. Mas ele não é mandatório. É voluntário. É voluntário. Só que eu não tenho outra expectativa. Mas você cria plataforma e um ambiente para a pessoa se atualizar. Então, nesse caso, por exemplo, do SQL, a gente criou o que a gente chamou de Badu, que a gente deu o nome de Business Analyst Data Heavy User. Então, é um cara... Badu. Então, um cara que fala assim, cara, eu usava um Excel. Agora você vai ter que usar. Você vai ter que aprender. O time foi lá, organizou, fez uma plataforma, ensinou e tal. Todo mundo foi fazer. E os que não fizeram? Aí eu entro na terceira fase. A terceira fase entra na avaliação. As pessoas que não entram nesse processo de upskilling e reskilling, porque elas não querem, elas não podem ser mais a avaliação mais alta que tem na empresa. Por quê? Porque não está respeitando a minha cultura. Ponto. Tá certo. Não está respeitando minha cultura. Tá certo. Qual é o próximo passo? Desligamento. Diego, você está sendo duro. Duro? Eu estou te pedindo respeito. Quando eu vou na sua casa e você pede para eu não abrir a geladeira, e se eu abrir a geladeira, você vai falar, não vou, Alberto, não vou chamar mais o Diego. Puta cara mal educado, cara. Cara, é regra da minha casa. São as regras. É regra da minha casa. Sim. Desde que elas sejam claras, né? Claro. Veja, eu comuniquei por 6 meses. Sim. Eu te preparei. Você dá a chance pro cara reagir. Você dá a chance pro cara reagir. Mostrei uma primeira consequência. Você não quer mais nada? Me desculpa. Super claro. Então, o que acontece nesse momento? Eu volto lá naquele ponto inicial. Eu não negocio minha cultura. Então, por que as coisas transformam? Não é porque eu nasci digital, até porque eu nem nasci digital. É porque, cara, é minha cultura. Mas aí, Diego, pegando um gancho bom nessa sua conversa, né? Como as coisas acontecem no mundo real, né? O que a gente vê hoje na adoção de IA é que todo mundo enxerga o potencial gigantesco, né? Esse salto de 10 vezes, né? Saltos exponenciais em produtividade, em eficiência, em potencial de redesenhar processos completamente, coisa e tal. Mas no momento em que o líder de negócio ou gestor de negócio tem que propor mudanças drásticas que vão significar muitas vezes ou desligamento ou realocação de muita gente, né? Nenhum gestor toma essa iniciativa. Empresas de cultura tradicional. Demite ele. Então, aí que tá. Como é que vocês, na cultura de empreendedorismo, o cara vai ter também a coragem de dizer o seguinte, olha, meu time pode ser 10% do que ele é hoje, manda esses caras fazer outra coisa. Isso acontece? Acontece. No iFood tem 6 meses que o iFood diminui o número de pessoas. Eu não estou demitindo, eu estou deixando de contratar. Sim. Por quê? Porque os times estão A rotatividade faz o trabalho. Mas o gestor fala, eu faço isso com muito menos gente. E se ele não fizer, eu tenho que demitir ele. Então ele não é meu sócio. Eu tenho no iFood 1.800 sócios, das 7.500 pessoas que trabalham lá. Se esse cara tiver uma atitude diferente disso, ele não deveria estar no iFood. Que ele participa do resultado, né? Cara... E o resultado depende dessa produtividade. Então eu estou há 6 meses com o time diminuindo. E assim a gente tem visto acontecer com a Amazon lá fora, né? Com as grandes empresas que estão realidade. liderando. Aí alguém vai falar assim, Diego, mas você vai diminuir eternamente? Não. No mundo, todos os ciclos se dão dessa forma. À medida que uma tecnologia chega, ela expande produtividade. E aí, na sequência, o que você faz? Você começa a ter um resultado melhor, que você direciona para a próxima fase, para o próximo ciclo. E aí você volta a trazer pessoas. Teu colchão para fazer. É sempre assim, sempre funcionou assim. Tem um livro maravilhoso de uma economista anglo-venezuelana chamada Carlota Pérez, que ela explica isso nos últimos 250 anos. É uma boa dica. É assim que funciona. Colocar aqui. Muito bom. Muito Vamos bom. trazer os patrocinadores Vamos aqui para a nossa conversa. Primeiro, agradecer os nossos 3 patrocinadores dessa segunda temporada do 10 mais 10, Cielo, Portobank, Salesforce, que estão nos apoiando aqui. Queria começar com a Salesforce, que é parceira do iFood. A Salesforce, que é líder global em CRM com IA, capacitando organizações de todos os portes a se transformarem em empresas agênticas, que nós vamos falar já de agentes, né? Com a missão de integrar perfeitamente humanos, agentes de IA, aplicativos e dados em uma plataforma unificada e, acima de tudo, confiável. E a Salesforce tem uma pergunta para o Diego, né, Alberto? Então, bom, um abraço aí para os nossos amigos da Salesforce. E, Diego, a Joana Macedo, que é vice-presidente da Salesforce e que atende vocês, né? Ela fala um pouco disso que você estava comentando, né? A fábrica de agentes que vocês montaram. Aliás, seria legal você até quantificar um pouquinho isso, de que escala nós estamos falando, né? Na capacidade de criação de vocês. Mas ela fala o seguinte, bom, com essa escalada que vocês estão fazendo, como é que vocês construíram a governança para garantir segurança, as métricas, os guardrails, os riscos, né? Como é que vocês balanceiam essa usina de construção com a proteção da companhia? Primeiro a gente começa sem proteção. Começa, gente. Não dá para começar com burocracia. Se começar com burocracia, você não vai conseguir descobrir as coisas. Porque quando eu começo um processo novo, né, um processo que eu digo um ciclo novo, se você colocar 1000 proteções, você não vai descobrir nada.
Você não vai descobrir, até porque você nem sabe como tem que ser. Então, o que eu tenho é uma base fundamental. O que é a base fundamental para mim? É a privacidade dos dados. Isso já está resolvido lá no Data Lake. Né? Então, ninguém sabe seu nome, ninguém sabe seu telefone. Então, os guardrails estão dentro do Data Lake. Estão no nível do dado. E depois vai dar um monte de confusão. Aí, com as confusões, eu vou aprender um monte de coisa e com esse monte de coisa eu vou começar a resolver. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Um dos agentes que foram criados lá, os agentes são... A gente criou uma plataforma no-code, então as pessoas criam de forma descentralizada. Um dos agentes que foram criados é um agente que tem... Sem restrição. Sem restrição. 100% da empresa pode criar seu próprio agente. E quantos eles já criaram? Já são 5 mil. 5 mil proprietários. Exatamente, tem 6 meses isso. Então, como é que ele... Eu tenho um agente lá, por exemplo, que a gente dá o nome de Agilito. As pessoas também dão o nome. Nem me perguntam. Batizam os agentes. Ninguém sabe de onde vem os nomes. Mas vem uns nomes engraçados sempre. O que é o Agilito? Uma pessoa um dia falou, cara, e se eu tivesse a capacidade de entender como é que um cliente meu está indo, leia-se um restaurante, uma farmácia, um supermercado, e quando eu fosse lá para uma reunião, eu sempre o usasse. Portanto, eu não preciso mais ficar olhando dado, baixando aqui, rodando uma query e etc, etc. E aí ele criou um agente. O que o agente faz? O agente é simples. Ele colocou lá, ele foi lá no Tocan e falou, eu preciso que você busque as informações assim, assim, assado, nesse formato, use esses links, tarará, tarará, e eu quero que você adicione os componentes A, B e C. E aí, o que tem ali hoje? Você entra no Slack, lá no Agilito, e você escreve, olha... Tô indo então. Tô indo visitar o Madeiro e, queria saber as vendas dos últimos 6 meses comparado com os... É um prompt. Do ano passado. É um prompt. Isso. Aí ele vem com a resposta. Aí ele fala, beleza, agora eu quero que você quebra isso para mim em crescimento com investimento deles, investimento meu e orgânico. Aí vem assim. Aí ele fala, beleza, agora eu queria que você comparasse com os concorrentes dele, as taxas de crescimento, etc, etc. Aí vem. E aí ele vem no final e fala assim, aí ele sugere, por exemplo, o Agilito, fala, você não quer que eu faça uma análise SWOT para você? Ele começa... Sem dúvida. Ele não é só passivo. De como está o cliente. Isso vai saindo. E aí no final ele fala, posso gerar as imagens? E aí ele gera as imagens se você quiser usar na sua apresentação. Uau. E tudo em bases internas e externas. Ele pega também da base externa. Usa. Você define isso Sim. quando você cria o seu agente. Você imagina que isso, para mim, era uma área com 60 pessoas. Que levava, às vezes, dias para devolver para uma apresentação. Pra preparar um Hoje material. A pessoa faz no caminho no Slack. Hoje ela entra numa reunião e, se ela quiser, ela escreve ali e ela tem Durante resposta. a reunião. Exatamente. É um ótimo exemplo. Isso é maravilhoso. Agora você fala, se eu tivesse que pensar nas restrições antes, agora eu estou pensando nisso. Então agora começa a ter uma discussão que é, será que eu deveria deixar todo mundo no Slack ver a discussão de cada um dos restaurantes? Todo mundo do time comercial. Aí entra a história da governança e dos Isso. guardrails. E aí você vai fazendo ajustes. Veja, não tem nada de errado até aqui. A pergunta é, você pode agora ser melhor nesse sentido? E aí você vai fazendo esse ajuste. Então a gente está agora nesse processo. A gente está nesse processo agora de dizer o seguinte, poxa, será que eu deveria produtizar isso? Ou deixo isso dentro de um... Será que eu deveria deixar isso isolado? O cara responsável só pelo Madeiro deveria ser o único a ver? Só que aí o que eu perco? Eu perco a chance de ter o conflito, o debate de uma pessoa de fora que não atende o Madeiro, atende uma rede de sushi, mas que quer ver uma determinada discussão que pode ter uma relação para fazer um raciocínio. Então agora a gente começa a entrar nessas discussões para entender isso. Mas, de novo, o importante para mim é a base. E a base tem a ver com a anonimização de dados sensíveis. E essa governança que depois vai aparando as arestas à medida que a coisa escala, ela também é descentralizada? Não, ela é centralizada. Aí eu tenho, no time de data, eu tenho uma centralização só para esses temas. O time de data, do ponto de vista de produção, de construção de soluções, de modelos, de algoritmos, etc., ele está descentralizado em todas as áreas da empresa. Todas as áreas da empresa tem gente fazendo isso. O que eu tenho centralizado é uma lógica de arquitetura, de privacidade, de governança. Aliás, no tema da centralização e descentralização, o iFood ficou famoso, você já falou em alguns outros podcasts, do modelo dos jet skis, né, da cultura do iFood. Para quem não conhece, se você quiser dar uma passadinha do modelo, que eu acho que é genial, vocês continuam com esse modelo e como é que ele está funcionando dentro da agenda de IA? Mas então, aproveitando, fala também dos projetos fofos. É o seguinte, a gente não... O jet ski de uma certa forma, também descentraliza. 100%. Então, a gente não acredita numa lógica de centralização de inovação, por uma razão simples. Inovação, via de regra, ela
ela não é repetida por uma pessoa. Não sou eu que acho. É só ler os estudos. Então, é raro você encontrar uma pessoa como Benjamin Franklin. É raro você encontrar uma pessoa como Santos Dumont, que tem 3, 4 invenções na vida. É raríssimo você encontrar isso. Então, tirando a exceção, o que sobra? Sobra jornada. Você aprende, vai ficando bom, uma Pessoas pessoa vem, comuns, né? aí uma segue o que você começou, você traz de volta, e as coisas vão surgindo ao longo do tempo. O que isso significa? Significa que, ao invés de eu centralizar para dizer, tragam aqui para mim, porque eu sou o cara mais brilhante do mundo e eu sei o que vai dar certo, a gente descentraliza. Então, o que eu dou? A visão. Eu orquestro a visão. As pessoas descobrem o caminho. Então, quando eu descentralizo, o que eu preciso ter? Eu preciso ter só a lógica. Qual é a lógica? A lógica que eu vou simplificar aqui, a gente dá o nome de quick and dirty. Então, o jet ski, ele precisa ser rápido e simples. Né? O sujo é no sentido da simplicidade. Sim. Por quê? Não vem rebuscar. Não rebuscar. Bonitinho, Isso. né? Não tenta fazer perfeito na largada, né? Zero. Então, exemplo, ninguém faz um PowerPoint para começar um jet ski. Ninguém contrata uma consultoria para fazer um jet ski. Ninguém precisa pedir orçamento para fazer jet ski. Porque você só pede orçamento se o valor é relevante. Se é irrelevante, você não pede orçamento. Então, o que eu ganho aqui? Eu ganho descentralização. E aí eu pego um recurso X e como ele é simples e barato, eu aumento a quantidade de testes aqui dentro. A figura do jet ski, para as pessoas entenderem, a ideia da empresa ser o grande navio e você ter o jet ski indo conhecer pequenas missões. Exatamente. Né? E aí, quando eu tenho esses testes em pequenos tamanhos, né? O que eu ganho? Eu ganho a chance de fazer cagada. A custos baixos. Então, veja só, um cara que fala assim, puta, eu vou fazer um negócio aqui, se der um erro vai ser terrível. Deu um erro numa sub-região de uma cidade de 300 mil habitantes do interior do estado tal. Não é um problema. Perfeito. Né? Não é um problema. Você vai fazer um teste que mexe com fazer um fake door. Né? Tem ali um negócio que se o cara vai clicar e lá dentro não vai ter nada. O consumidor vai falar, pô, não tem nada aqui, que estranho esse app. Vai pegar 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Tem 30 milhões de pessoas consumindo iFood todo mês. 60 milhões no ano. Então, o jet ski ele me dá a capacidade de fazer o que a gente chama de furar o cano, estourar o cano. Quando você estoura um cano desse tamanhozinho, você não incomoda. Só que você precisa estourar o cano. Boa parte das coisas que nos trouxeram até aqui foram descobertas em situações em que a gente estava estourando o cano. A gente falou, rapaz do céu, não é o que eu imaginava, é outra coisa. Então, o jet ski tem essa lógica. E aí, você vê, se você parar pra pensar no agente, ele nada é mais do que um jet ski. Né? É um cara, verdade. é uma pessoa sentando É um e falando. jet ski de ar. Vou resolver um problema, Às vezes ela resolve Perfeito. pra dentro, às vezes ela resolve pra fora. Ela tá Então dá pra dizer dependendo do que problema hoje os dela. agentes são jet Jet skis, skis, sem dúvida. bots de jet skis. Sem dúvida. Interessante. E isso tem sido maravilhoso. Por quê? Porque pela primeira vez agora a gente dá a chance de, em especial, pessoas mais júnior e mais distantes do negócio, a fazer algo e... Então eu vou te dar um exemplo prático. Recentemente uma pessoa que era responsável pela distribuição de bags, ela falou, cara, e se eu aqui fosse um agente? Porque olha só, por que eu preciso fazer um planejamento? Para pensar, eu tenho uma forma de raciocinar, tem uma coisa que deveria acontecer, por que eu tenho que fazer um planejamento aqui sempre? Não deveria. Aí ele entrou lá no Tocan. Então, é uma pessoa lá do time de marketing que foi lá e falou, cara, peraí, eu tenho que fazer a distribuição assim, eu respeito tais parâmetros, eu tenho uma lógica que eu preciso ver onde mais tem pessoas passando, porque a bag é uma visibilidade, né? As pessoas estão vendo a sua marca. Então, eu sempre busco informações aqui nesse site da CT, do Detran, de não sei o quê, para poder ver as ruas que tem mais movimentação, os horários. Né? E aí, o que eu quero que você faça aqui? Toda semana, você me manda uma mensagem no Slack, me perguntando o budget que está disponível, eu te devolvo e você me devolve o planejamento. O seu gol é esse aqui. O cara pegou a meta dele do ano, que ele tinha de gol em termos, num sentido mais tático, e colocou lá. Hoje não tem uma pessoa com mais falando isso. É um orquestrador, na verdade. Acabou. Não tem uma pessoa. É um orquestrador. A decisão, o processo decisório não é mais de um ser humano. Sim. O que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que entregar na rua. Mas esse processo aqui, ele acabou. Isso veio de onde? Veio de um jet ski. Agora, na governança, quando alguém toma uma iniciativa como essa, que inevitavelmente vai impactar processos de outras áreas ou profissionais da empresa, ele negocia ou ele testa e depois Ele testa. vão para o confronto? Isso é eu estourar o cano. Isso é eu estourar o cano. Eu não tenho que negociar, Não negocia. Nem ferrando.
Se tiver que negociar... Eu faço e boto o balde na sala, depois a gente resolve. Começa agora, comitê, chama lá a reunião. 5 reuniões. 36 slides. Quem tá certo? Eu não quero saber. Eu quero saber qual o resultado. Não quero saber quem tá certo. O resultado vale a pena? É para mudar tudo. Não vale a pena? Então não vai mudar nada. Então é o resultado que me interessa. Sim. Quando você tenta resolver isso antes do resultado, quem ganha? Ganha a senioridade, ganha a hierarquia, Sim. ganha não sei o quem, a governança, ganha Sim. um monte de gente que não é quem tá certo. Quem tá certo é o resultado. Agora fala dos projetos fofos. O que é projeto fofo para nós? Projeto fofo para nós é o seguinte, vocês já devem ter visto na vida de vocês, tenho certeza absoluta, que é... Sabe aquele negócio que alguém vem, mostra, aí você vê um slide, aí você vê um númerozinho, aí você vê... geralmente tem uma foto de alguém feliz, e aí você fala, mas para onde vai? O impacto, né? Aí é um ano assim, mais um ano assim, mais um ano assim. Aí você não quer incomodar a pessoa, você não quer deixar ela triste. Aí você vai deixando ela lá, no canto. Não, tudo bem. Não, ótimo, maravilhoso. E aí você sai da reunião falando, puta que merda, que eu gastei meu tempo nisso. Isso é projeto fofo. Então, dentro do iFood, a gente fala, cara, mata os projetos fofos. Então, a gente faz isso. Uma vez por ano, a gente faz uma varredura, tenta achar projetos fofos. Faz uma limpeza. E é pra parar. Ou fica grande, ou ganha escala, ou não faz sentido, cara. Não faz sentido, energia, para. Tá exatamente. Todo sentido. Muito bom. Bom, vamos... Queria falar da Cielo agora, também nossa super parceira aqui no 10+10. Acho que Cielo, muitos de vocês conhecem, é tecnologia em movimento, com dados, gestão de risco e IA. Cielo implanta soluções tecnológicas exponenciais que impulsionam as vendas e performances no varejo. Na Cielo, a inteligência artificial é um motor invisível que transforma a tecnologia em estratégia. Antecipa falhas nas maquininhas, direciona transações com inteligência, transforma dados em decisões que moldam o futuro dos pagamentos. Alberto, pergunta da Cielo para o Diego. Abração aí para os nossos amigos da Cielo. Diego, a Renata Daltro, que é VP comercial lá da Cielo, faz uma pergunta que conecta com várias coisas que você já falou. Né? Ela falou, vocês têm iniciativas como o Hackathon de IA, né, que é um acelerador. Né? E, no fundo, tudo isso é uma organização que aprende muito rápido e que testa e erra em escala. Né? E aí a pergunta é, como é que os líderes cultivam a cultura que veja o erro como virtude e não como um problema, como parte inerente do processo de inovação e não como um risco? Aí eu vou complementar, só emendar na pergunta dela, como é que vocês avaliam as pessoas entre o que elas entregam e o que elas constroem? Cara, você vê, essa pergunta ela começa a ser respondida lá pelo meu processo de contratação. Se eu não sou chato demais lá naquele início, eu tenho uma dificuldade enorme de resolver isso que a Renata está falando. Enorme. Então, o que eu preciso é aumentar a probabilidade de ter as pessoas certas aqui dentro. Vocês celebram os fracassos? Eu vou chegar aí. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente reconhece internamente que grande parte das coisas que nos trouxeram até aqui são coisas que a gente fracassou por anos. O grande motor hoje de crescimento do iFood é um negócio chamado HITS, que é um negócio que basicamente tenta vender comida de qualidade por um preço acessível sem custo de entrega. O que significa que é o mesmo preço do salão. Esse negócio a gente testou por 8 anos. Ele foi um jet ski por 8 anos, 7 anos para ser preciso. Um ano ele foi uma lancha e agora ele vai virar um transatlântico. Alguém chegou a tentar enquadrar como um projeto fofo ou não? Ah, não, nem teve chance. Que esse era transformador. Esse sempre teve dentro da nossa visão. Sim. A gente testou ele, cara, por 8 anos. 8 anos. 8 anos. Então tem planejamento estratégico que eu me lembro, 2022 é um exemplo desse, que a pessoa que tocava isso, ela foi lá na frente só para mostrar o como eu falhei nos últimos 4 anos. Olha só. Só que, para nós, falhar significa aprender. É um processo de compor conhecimento. Então, isso faz parte da nossa cultura. Mas, de novo, se não está na cultura... O clube também levou bastante tempo para ficar... O clube começou em 2018 e ficou bom em 2023. Olha, 5 anos. 5 anos de... 5 anos. Sabe quantos testes a gente fez no clube por ano? 1000. Olha só. 1000 testes por ano, em média. Eu só consigo fazer isso se eu descentralizar, Sim. for pequeno e barato. Senão eu não Sim. consigo fazer isso. Então, para nós, tem um processo de entrada das pessoas que precisam ter um pouco desse mindset. A gente precisa de um processo de comunicação em que as pessoas se sintam, né, tranquilas com esse Sim. tema. Mas o tão importante quanto é fechar os ciclos. Como a gente testa muito e por muito tempo,
todo ano a gente vai fechando 1, 2, 3 ciclos que são muito importantes e isso vai ficando óbvio para as pessoas. Então, por exemplo, na semana passada, semana retrasada, eu tive com 300 líderes da empresa em que eu fiquei por 2 horas só falando de jornadas que precisaram de pelo menos 3 anos para darem certo. Só. Por 2 horas só falando isso. Então, se você não dá esse conforto para as pessoas, aí eu volto para o tema do conflito produtivo. Por que dá certo isso? Porque eu não permito a ausência do conflito durante esse processo de falhar. Se você permite a ausência do conflito, o que acontece? As pessoas falam, não, já tá legal. Pode escalar, pode isso, pode aquilo. Você vai trazendo um conformismo que tira a grandeza daquilo de onde você Tem pode que chegar. desafiar o tempo todo. E aí, isso é na base do conflito. Sabe aquele negócio de começar uma reunião que a pessoa ela tem um resultado ruim e ela fala assim, não, vou começar aqui mostrando primeiro um negócio super legal pra gente celebrar. No iFood isso não pode. Começa pelo problema. A má notícia tem que vir A primeiro. gente chama isso de Johnny. Então existe um símbolo dentro do... A gente tem muito símbolo dentro do iFood. Dentro do iFood tem um símbolo chamado Johnny, que é um elefante, que é o elefante na sala. Então a gente tem um slide que começam as reuniões que é com um elefante na sala. Me fala os elefantes na sala. Isso é o conflito produtivo. Já começa com os elefantes na sala. Por quê? Porque aí a chance de você aumentar, a chance de você estar numa jornada que ela dá muito problema, mas que você está sendo super transparente e sincero, ela não é mal vista. O problema é quando você está fazendo isso e as pessoas falam, o cara tá me enrolando. Não, o cara não está contando a história inteira lá pro Edu. Não, o Alberto tá foda. Aí você cria um problema. Claro. Mas só para não perder o gancho, na avaliação, como é que vocês conseguem separar o que é contribuição direta na execução para o resultado do período e o que de fato é assim, o esforço da pessoa em construção de coisas que podem gerar impacto de longo prazo? É que geralmente na avaliação as pessoas olham isso muito sob uma ótica de bônus. É que para nós tem 2 componentes aqui, tem um que ele é muito mais importante, que é ser meu sócio. Entendi. Então, essas pessoas aqui, elas via de regra perdem parte do bônus? Perdem. Só que elas são meus sócios. Elas estão construindo valor. Entende? Longo prazo. Meu valuation cresce constantemente há 10 anos seguidos. Por quê? E elas participam dessa... 1.800 pessoas, Claro. com acesso à liquidez. Elas têm acesso à liquidez. Por isso você precisa cara de perfil empreendedor, que ele entende essa lógica e gosta disso. Né? Exatamente. A gente tem feito uma pergunta, vou mudar um pouquinho, mas ficando no tema, né, Diego? A gente tem feito uma pergunta que talvez seja o nosso grande ponto de discussão. Você sabe que a gente tem viajado o mundo aí também buscando entender isso, que é entender um pouco a jornada do consumidor aí num futuro de 3, 5 anos, com os impactos da IA. Então, muito tem se falado do tal do AI Commerce. Né? Então, a gente tem visto algumas notícias recentes de como é que a inteligência artificial vai impactar a jornada. Então, qual vai ser o futuro dos apps? Qual vai ser o papel dos marketplaces? A história do conversational commerce, né? Então, se a gente... E eu sei que você é um super estudioso disso, né? E muito das agendas de vocês passam por isso. Então, se a gente acelerasse um pouquinho no tempo, então não estamos falando de agora, tá? Qual é a melhor visão de vocês da jornada do consumidor num futuro breve? De como é que as pessoas vão comprar, seja no caso de vocês... um produto no restaurante, um produto na farmácia, um produto no supermercado. Como é que você imagina isso acontecendo? A interface vai mudar. Tá. Ponto. Vai mudar a interface. Se você acredita em tudo que a gente está falando aqui de IA, se você acredita em tudo que a gente está começando a falar de agent, quando eu digo a gente, o mercado como um todo. Se você acredita no que está acontecendo lá fora, não é aqui dentro, lá fora. Uhum. Porque aqui as grandes referências não estão aqui, exceto uma exceçãozinha aqui ou ali. A interface vai mudar. Assim como um dia a gente saiu da loja física e começou a ir para a internet, da internet para o mobile, do mobile a gente começou a ir para um app da própria empresa, para um marketplace, para o WhatsApp, a interface vai mudar. E a interface vai ser agêntica. Com certeza seja absoluta. por voz, seja por prompt, aí cada um vai ter a sua preferência. Vai ser, porque boa parte do seu consumo, no seu dia a dia, na sua rotina, você faz um consumo sem precisar ir no detalhe específico do que você está comprando. O que você precisa é do produto ou do serviço. Então, tirando exceções que são situações que são muito excepcionais, não é nem muito excepcionais, tirando algumas situações que existem, o que você precisa é só do processo fluindo.
Para pensar, por exemplo, na compra de uma passagem aérea. Sem dúvida. Sim. Processo cheio de atrito. Você já sabe para onde você vai. Processo cheio de Bota um agente 80% ali. das vezes É trabalho braçal. É isso. Trabalho braçal. Certo? Para pensar na compra de uma geladeira. De um presente. Cara, uma geladeira, você não sabe a especificação. Você acha que sabe. Você chega lá na loja e aí tá escrito assim, não, essa aqui tem um consumo de energia. E você fala, essa aqui é boa. Quem sabe? Sua cabeça tá... Tá tomando susto nos atributos. Sua cabeça está te enganando. Sua cabeça está te enganando. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, e óbvio que eu tô indo no limite, é dizer o seguinte, a interface vai mudar, cara. E no momento que a interface muda, a pergunta que você tem que se fazer é o que eu tenho que é valioso nesse processo de interface e que ela fala menos com a marca e fala mais com a experiência do usuário. Sim. Esse insight é importante. Esse tema é para mim a grande mudança dos próximos 5 anos. Menos com a marca. Entre 5 e 10. E mais com a interface. Porque no momento, veja... Então, para você, o teu maior ativo é esse. Total. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Há 20 anos atrás, vou pegar o exemplo de vocês dois aqui hoje. Há 20 anos atrás, vocês abriam um jornal ou um canal de TV porque vocês confiavam numa marca para poder ler sobre varejo, certo? Total. Sim. Um belo dia, vocês dois falaram, e se eu fizer um conteúdo e subir um podcast? Certo? Alguém entrou lá, escreveu varejo no Spotify e saíram vocês dois lá. Você vê, a marca que antes era o que te levava, te fazia definir o que você ia ler e que era extremamente fechado, centralizado, ela descentralizou. Hoje, o processo de marca é muito menos importante. Então, no exemplo aqui de vocês, vocês puderam criar um conteúdo porque a interface mudou. Agora, vai mais um passo para frente. Podcast é um exemplo disso. Né? Agora, vai mais um passo para frente. No momento em que alguém fala, eu preciso entender um tema do varejo específico, eu não preciso necessariamente do seu conteúdo. Eu preciso de um agente que tenha a capacidade de sumarizar isso, ou fazer, e trazer esse negócio para mim. Você quer ver fazer um teste? Vocês conhecem uma solução chamada LM Notebook? Ou Notebook LM? Não? Então, depois vocês fazem esse desafio. Vocês chegam em casa e abram, joguem no Google, Notebook LM. Vai abrir uma plataforma. Essa plataforma ela vai fazer assim, é muito simples de usar. Ela vai falar assim, coloca aqui o que você quer que eu tenha como referência. Aí vamos imaginar que seu tema é varejo. Você vai pegar 20 links do Spotify de podcast, vai pôr lá. Você vai pegar 6 pesquisas científicas, subir lá. Você vai pegar as divulgações de resultado de todos os varejistas do Brasil, vai subir lá. E você vai falar, e ele vai assumir aquela informação apenas. Você treina ele com os dados que você já. Aí você vai dar um prompt, que é o que você está querendo. Eu estou querendo aprender sobre tal coisa. Você vai escrever lá. A próxima parte, ele vai falar o que você quer. Você quer um podcast em que as pessoas debatem, em que as pessoas entrevistam. Você quer um vídeo curto, longo? Você quer uma apresentação em PowerPoint? Ou você quer um artigo escrito? Nossa. E ele produz tudo isso. Ele vai produzir isso ali na hora. Ele vai precisar de minutos só para fazer a produção do conteúdo, mas baseado no que você definiu. Então, o que é isso? Para pensar, coloca uma camada de um agente agora aqui na frente. Você entende que você não vai precisar nem ir no Spotify Sim. e achá-los? Mas aí, É uma Diego, outra dentro relação. dessa linha, nós também estamos convencidos que a interface vai mudar. Como é que você enxerga o ecossistema que suporta tudo isso? Porque você vai ter os grandes modelos fundacionais, você vai ter modelos não fundacionais, você vai ter agentes, né, em cima de tudo isso. E como é que fica o domínio do cliente? Né? Porque, no fundo, se você... A jornada vai mudar, a interface vai mudar. Quem capturar a jornada pela experiência, como você falou, domina o cliente. Né? Na hora que você não domina o cliente, o seu negócio é comoditizado. Então, como é que as empresas vão se preparar dentro do ecossistema para, por exemplo, serem relevantes no ambiente no qual grandes plataformas fundacionais vão querer fazer tudo para todos? Né? As empresas vão ter que definir... Eu não sei quem vai ser o vencedor, óbvio, essa é a grande questão. mas as empresas vão ter que definir um atributo muito específico. Você pega, por exemplo, os varejistas brasileiros. Eles têm atributos que são muito parecidos. Agora, vamos para um outro ambiente. Vamos pegar a China como exemplo.
Lá você tem um ambiente transacional, Alibaba. Sim, Você tem um ambiente content driven, sim. que é ByteDance. ByteDance. E você tem um social driven, que é Tencent. Sim. Muito diferentes. Certo? Então você traz o cliente por razões diferentes e depois você tenta monetizar. Aqui no Brasil você não tem isso. Então no momento em que vem um agente e que a interface muda, a pergunta é quem é você nesse processo? Pois é. Você precisa ser alguma coisa. Você precisa trazer o cliente de alguma forma. Hoje o Brasil inteiro é transacional. O Brasil inteiro é transacional. Então, como é que você se diferencia? Se o produto, se a geladeira é a mesma nos dois lugares, na hora que você tem um agente, como é que você diferencia? Ele vai no preço. É isso. Comoditiza. Ou vai no tempo de entrega, ou De vai entrega. no... Sei lá. Vai no atributo disso. Mas no nível do produto fica mais difícil. Sim. Então a pergunta é como é que eu trago o cliente? Então quem é o dono do cliente? Quem traz? A provocação é quem traz no Brasil? Porque no Brasil ninguém traz. Todo mundo é transacional aqui, via de regra. Então a pergunta é, alguém vai ser content? Alguém vai ser social? Ou vamos ter aqui outras derivadas? O que eu só acho que não dá, eu ouvi um negócio bem marcante para mim, há uma semana. Eu estava com um fundador de uma das grandes empresas de varejo no Brasil. Ele falou um negócio para mim muito marcante. Ele falou, Diego, eu cheguei num lugar e eu fui apresentado. E aí tinha lá uma turma ali de uns 30 anos de idade, que não é nem jovem mais, adulto, que chegou para mim e falou, cara, que prazer, porra, prazer te conhecer, fundador dessa empresa aí e tal. E, cara, porra, quantas vezes eu fui com a minha mãe lá fazer uma compra e tal, não sei o quê, né? E aí ele falou, mas você não vai mais? Ele falou, claro que não. E aí esse fundador falou para mim, Diego, perdi o time. Perdi o cliente. Perdi o time. Mudou a geração. Não aprendi a trazer esse cara. Mas... Não é nem a geração, porque como a interface mudou, Sim. as outras gerações também vão junto. mudando. Ele tem referência emocional da marca, mas ele não se Isso. conecta mais com ela. Isso. Ah, olha que Ela não está no Entendeu? ambiente que ele quer comprar. Exatamente. É isso aí. Olha que louco o cara assumiu um negócio desse. interessantíssimo. Né? Bonito isso, né? Diego, Duro. a gente está chegando. Queria trazer só o nosso último patrocinador de uma última pergunta Sim. para a gente depois fazer o fechamento, que é a Porto Bank. Acho que quando a gente fala em transformação do varejo pela tecnologia, é impossível não falar de serviços financeiros e não falar da Porto Bank, que acho que é um exemplo vivo dessa integração. Né? A Porto Bank foi criada em 2022. A Porto Bank é uma unidade financeira do Grupo Porto e nasceu com esse propósito de usar a tecnologia para simplificar o uso do dinheiro. Já opera com mais de 17 bilhões em crédito, quase 4 milhões de clientes e tem soluções que vão além dos cartões aí e está expandindo agora a sua atuação para o mercado B2B, se aproximando do varejo de grandes parceiros. E temos uma pergunta também para fechar aí da Porto Bank. Uma ação aí, Essa pessoal da super Porto conversa Bank. com ele. Marcos Loção, que é o CEO da Porto Bank, pergunta para você o seguinte: como é que uma organização pode garantir que os líderes entendam a usabilidade da IA o suficiente para tomar decisões de negócios confiáveis e sólidas sem se tornarem reféns de algoritmos? Cara, a minha pergunta é qual o problema de ser um refém de algoritmo? Eu não vejo um problema. No bom sentido, Sim. obviamente, né? Porque, veja, você já é refém na sua própria empresa. Você tem uma série de sistemas que, apesar de não serem AI-driven, eles são inteligentes num certo nível, né? Eu estou exagerando aqui no conceito. E você já não enxerga isso. A sua organização já é grande o suficiente para você não conseguir ver o ser humano enquanto pensar que o ser humano é similar a um algoritmo aqui. Ele está produzindo uma série de coisas e você não está conseguindo enxergar dado o tamanho da sua organização. O ponto para mim aqui é você saber fazer as perguntas certas. Então, eu não tenho problema em ser refém do algoritmo, desde que na hora que o output aparece, eu tenho a capacidade de parar para poder refletir sobre isso. Então, o algoritmo no final ele só toma uma decisão por você se você quiser. Certo? Então, por exemplo, a gente recentemente trouxe uma nova lógica. A gente passou a fazer o treinamento do nosso próprio modelo de LLM. E esse modelo tem ensinado para a gente coisas... Modelo proprietário. proprietário. Então, eu coloco as informações privadas dentro do modelo e o modelo é treinado. É como se o GPT fosse treinado com modelos proprietários, né? Sim. Desculpa, com dados privados, privados. perdão. Então é isso que eu estou fazendo.
Cara, os resultados são bizarros. Você consegue entender o que está por dentro do modelo de LLM? Não consegue. Não consegue. É impossível você ser humano. Você não tem capacidade. Vocês estão usando esse modelo próprio paralelo aos modelos fundacionais e LLMs abertos. Agora eu estou começando... Exato. E aí, mas para mim, o ponto mais importante... Na verdade, sim e não. Acho que deixa eu dizer onde eu não, que é o mais importante. Dentro da minha máquina de growth, eu só estou usando o meu. O seu. Tá. Porque eu tenho as informações privadas. Então eu você consigo tá entender preservando os dados coisas de você que nem você sabe. Sim. Né? O output das minhas informações, essas eu posso ver por uma questão de privacidade, não posso ver as Sim. outras. Me contou coisas de mim que eu não tinha consciência. Do tipo, ele fala, você está preocupado com o envelhecimento. Sim. Mas na minha cabeça eu nunca tive preocupado com o envelhecimento. Mas veja, no momento em que eu começo a ir ao médico, ele começa a ver que eu não tenho vitamina D, por causa da minha idade, e eu começo a ir na farmácia, comprar o remédio, e ele captura isso, ele fala, você está preocupado. Você só não está consciente, mas você está preocupado. Eu falei, caralho. Você não confessou nem para você mesmo. Exato. Então, onde é que eu quero chegar aqui? Eu tenho capacidade de entender esse modelo? Não tenho. Não esquece. O ser humano não tem capacidade. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as perguntas certas. A capacidade de performance dele, a capacidade de fazer... de ir até determinados limites, entender que os guardrails têm que ser colocados por mim e não por ele, entre outras coisas. E aí, se ele performa dentro disso, tá tudo bem. Veja, a tua cabeça tem um monte de vieses. Você não sabe também. Sim. Certo? Você não controla. O que você precisa? Você precisa dos guardrails. Sim. Faz a pergunta, chama as pessoas, diversidade, não sei o quê. Não. Então, eu estou pouco preocupado com o algoritmo. Eu estou preocupado com o que eu faço na sequência. Então, se eu consigo criar bons guardrails, se eu consigo ter uma arena correta, se eu consigo ter resultados que ficam claro a capacidade de entrega, eu não tenho problema. Chegou. Queremos deixar aqui um presente. Obrigado. Já Quero assinado aí. Cadê? Já tem assinatura? Cadê? Já está com dedicatório Tá e tudo. dedicado. Na frente aqui. Pronto. Ah, boa. Esse O é o 10 livro mais do 10. 10 mais 10 da primeira temporada, com os 10 episódios presentes. Aliás, para quem não sabe, o Diego também é escritor Obrigado. de livros. São 3, é isso? São 3, sou apaixonado. Hein? Quais são os seus livros? O primeiro, Conta pra o primeiro turma. não lê, não. É, O primeiro é da não. minha época, ainda que eu era advogado. Ah, é? Sua época analógica. Exatamente. Esse aí já tá... O último eu me lembro de ler e Os eu últimos lembro que dois... você me mandou um. Os últimos dois são eu pessoalmente acho bem legais, porque são temas que eu sou ficcionado. Né? Um é o que eu chamo de nova economia, que é tudo isso que a gente discutiu aqui. E o segundo é o cientista executivo, que é o processo de criação de IA no iFood a partir de 2018 até ali 2023, quando a IA generativa estava começando a ganhar seu espaço. Muito bom. Muito bom. Cara, a gente podia ficar aqui muito Obrigado. tempo, mas a conversa foi maravilhosa. Cumprimos com o nosso papel de passar pelos temas já. Parabéns pela Obrigado. tua agenda, parabéns pela tua história. E esse foi mais um episódio aqui do 10 mais 10, nessa temporada voltada para a inteligência artificial. Não deixem de nos seguir nos principais canais, né? Nosso canal no YouTube, nosso canal de cortes, no Spotify, nas redes sociais, e nos vemos em breve em mais um episódio do 10 mais 10. É isso aí. Um grande abraço.